Olá, meninos e meninas, vamos gravar mais uma aula de O Livro dos Espíritos. Dessa vez da quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020, já estamos em outubro. Às 20 horas nós nos reunimos no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Nesse período de isolamento social, nós estamos gravando as aulas e enviando aqui nos grupos. Nós começamos na quinta-feira o estudo novamente, do Livro dos Espíritos, porque terminamos e aí a gente veio para a introdução, estudamos a introdução dos livros traduzidos pelo Herculano Pires, uma introdução do Herculano, e aí começamos na semana passada a introdução do Kardec mesmo, Estudamos o item 1, 2 e 3 dessa introdução, e agora nós estamos no item 4, que é manifestações inteligentes. Então, nós vamos estudar esse item 4 e ver o que o Kardec nos fala nesse item. Logo no começo do item, tem a seguinte frase: se os fenômenos de que nos ocupamos se restringem ao movimento de objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas. Então, o que o Kardec está dizendo é o seguinte: vamos imaginar, por exemplo, o vento, ou a eletricidade, ou qualquer outra força mecânica, ela pode movimentar um objeto. Se fosse simplesmente isso que estava acontecendo, então as ciências que se ocupam das questões físicas, cuidariam de explicar esse fenômeno. Mas nós veremos aqui nesse item 4 mesmo, que as manifestações são inteligentes, que é o nome aqui. Então, não é só um movimento de objeto, é o que está por trás do movimento desse objeto que foi o que levou Kardec a se interessar por pesquisar melhor esse fenômeno. Um pouco abaixo ainda, nesse primeiro parágrafo, diz assim: havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Esta via, uma vez aberta, oferecia um campo inteiramente novo de observações. Então Kardec conseguiu perceber que as respostas tinham algo de inteligente, eram respostas às vezes muito bem elaboradas, e aí ele falou: opa, peraí, temos que observar melhor. Então abriu-se um campo de observação diferente daquilo que a humanidade já tinha pesquisado até então. Kardec vai ser o pesquisador que vai aprofundar que fenômeno é esse, como ele acontece, o que está por trás desse fenômeno. Pouco abaixo, ainda nesse parágrafo, está escrito assim: mas haverá realmente nesse caso uma potência inteligente? Quer dizer, tem uma causa inteligente aí? Se essa potência existe, o que ela é? Qual a sua natureza? Qual a sua origem? É ela superior à humanidade? Então, os objetos se moviam, davam uma resposta inteligente, e o Kardec então faz todas essas indagações filosóficas que ele vai buscar, através da pesquisa metódica, responder na obra espírita. Então, o que movimenta esse objeto? É uma causa inteligente? É uma causa que vem da humanidade ou de seres superiores à humanidade? Enfim, ele vai buscar responder isso, qual era ou quais eram as causas do movimento desses objetos. No início, provavelmente vocês já ouviram falar, as mesas levantava, por exemplo, o pé e dava uma pancada, era o sim, 2 pancadas o não. Então a própria mesa fazia esse movimento, e quando era para responder sim, ela batia o pé uma vez, e quando era para responder não, 2 vezes. O que era combinado ali entre as pessoas e os espíritos que estavam se manifestando. Mas eram formas bastante rudimentares, até porque ficava restrito ao sim e o não. E nem todas as respostas é possível que a gente diga sim ou não, Eu me lembro, fugindo um pouco do assunto, mas só para dizer da restrição das respostas ou sim ou não, que tinha um político muito hábil nas respostas, e numa entrevista coletiva os repórteres falaram: olha, o senhor, sempre que a gente pergunta, o senhor enrola, não responde. A gente vai fazer uma pergunta e quer que o senhor responda sim ou não. A imprensa estava brava ali com o político pela forma como ele
encaminhava as respostas. Ele falou, olha, tudo bem, eu respondo o que vocês perguntarem com sim ou não, mas antes vocês da imprensa vão me responder uma pergunta também com sim ou não. Se vocês concordarem, aí o pessoal da imprensa falou, tudo bem, concordamos. Qual é a pergunta? E aí ele disse assim para os repórteres, vocês vão continuar mentindo? E aí os repórteres ficaram sem saber. Por quê? Se responde sim, então eles estavam mentindo e ia continuar. Se respondem não, quer dizer que eles mentiam antes e agora não vão continuar mentindo. Perceba que quando as respostas eram dadas apenas na base do sim ou não, fica difícil, né? Tem coisa que não tem como nós respondermos apenas com sim ou não. Mas nós veremos que isso vai se aprimorar, né, com o passar do tempo. Em seguida, obtiveram respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto, dando ao móvel um número de ordem de cada letra. Por exemplo, né, uma das possibilidades era assim, o A é uma pancada, o B 2 pancadas, o C 3 pancadas. Então, o móvel fazia lá C, eles marcavam, A, eles marcavam. Aí, né, a quantidade de letras era pancada ali. Portanto, também era difícil. Claro que aí você já formulava palavras, dava para formular frases, mas imagina, né, se a palavra tivesse o V, e aí depois um S, tinha que ficar dando várias pancadas e contando para ver se a letra era aquela letra que realmente o espírito quis dizer ali. Então, era melhor do que o sim ou não, mas ainda um método rudimentar, né? E aí, através dessas perguntas, eles começaram a ver que as respostas eram muito coerentes, tinha muita, ele usa a expressão aqui, justeza, né? As respostas tinham correspondência com a pergunta, não era uma resposta qualquer. E eles então perguntaram para quem estava movendo os objetos, falou, quem são vocês? Quem são vocês que movem esses objetos aí? E aí eles responderam, somos espíritos, ou gênios, né? Era uma expressão que se usava para espírito também, né? Somos espíritos. Então quem disse que eram os espíritos que estavam movimentando foram os próprios espíritos, não é? Ninguém chegou a essa conclusão, uma teoria. Kardec diz que as pessoas nem tinham pensado nisso, elas não sabiam se era ser de outro planeta, se era alguma fada, enfim, alguma coisa assim. Eles queriam saber quem estava movimentando os objetos e eles responderam, nós somos espíritos. Mas vai continuar, não é? Esse meio de correspondência era demorado e incômodo, os dois, tanto do sim e do não, quanto o de pancadas que representavam a letra. O espírito, e esta também é uma circunstância que merece nota, indicou outro. Olha que interessante, o espírito falou, já estamos há bastante tempo trabalhando assim, vamos trabalhar de um jeito melhor. Então o próprio espírito indicou uma outra forma. Ele disse assim, pegue uma cesta, adapte, né, imagina uma cesta com um arco ali, adapte ali um lápis, né, pendura esse lápis, põe uma folha nessa cesta. Ele orientou que deveria ser feito assim. E aí esse lápis começou a se movimentar, esse lápis que estava pendurado nessa cestinha, e escrever com a velocidade que nós escrevemos, por exemplo. Então veja que aí já deu um salto enorme de qualidade na comunicação, né? Do sim ou não, para depois a formação de letras através de pancadas. Agora vinha a questão, né, da adaptação de um lápis a uma cestinha e o próprio lápis se movimentava lá. Então foi um grande avanço. O lápis escreve por si mesmo, formando palavras, frases, discursos inteiros de muitas páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isso com tanta rapidez como se escrevesse com a mão. Então, nesse momento, as coisas começam a caminhar, né? Porque imagina, para codificar toda a doutrina, se fosse na base da pancadinha ali,
Kardec ia precisar de umas 3 encarnações, mas agora não. Os espíritos passam a escrever com esse lápis que está pendurado aí numa cestinha. Voltamos daqui um pouco para continuar.